Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Já estamos no finalzinho, segunda parte, capítulo 31, e estamos em dissertações espíritas. Estava ainda há pouco a conversar com a Carlinha, que a gente acha vai acabar e a gente se surpreende, né? Porque tem muito material em cada mensagem desta. Então vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro e do estudo. Ajuda-nos a compreendermos essas lições que foram passadas há mais de um século, mas que ainda são atuais, ainda são pertinentes, ainda dizem respeito das nossas reformas, das nossas melhoras e o que podemos fazer. Ajuda-nos a internalizarmos, compreendermos e atuarmos conforme essas lições, essas diretrizes e esse caminho que leva até Ti. Ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, que está conosco desde sempre, que assim seja. E aí, Carlinha, vamos lá dar continuidade à nossa dissertação? Vamos. Estamos na dissertação 28, ainda de Erasto. Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados, mas também, e em número muito maior, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio aos seus sistemas absurdos e fazendo que seus médiuns os aceitem. Para melhor fascinarem os que querem enganar, a fim de darem maior peso às suas teorias, eles se apoderam sem o menor escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam, como os de santos venerados, os de Jesus, de Maria e mesmo o de Deus. São eles que semeiam o fermento da discórdia entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com animosidade. Só isto bastaria para desmascarar, porque, procedendo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois são os homens que se deixam apanhar em tão grosseira armadilha. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da ordem a quem esses dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, além disso, eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, submetei-lhes os sistemas ao crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Concordai, pois, comigo. Todas as vezes que um espírito indicar como remédio aos males da humanidade, ou como meios de chegar-se à sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formular um sistema que as mais vulgares noções da ciência contradigam, não pode se tratar senão de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e esse é também um critério para opinardes. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando saber qual o que produz mais eco e encontra mais simpatia. Seria realmente ilógico que uma doutrina, cujo número de partidários diminua gradualmente, fosse mais verdadeira do que outra, cujos adeptos se vão tornando cada vez mais numerosos. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina em um círculo acanhado e restrito. Ao contrário, faz que ela surja em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Erasto. Muito bom, né? Vamos ticar?
Quando o professor Denizar nos fala no livro dos médiuns aqui do perigo do exercício da mediunidade por conta da falta de conhecimento, e a gente pode até reportar quando o senhor Moisés, lá no Deuteronômio, lá proibiu a evocação dos espíritos, porque era uma prática muito exercida, muito realizada lá no Egito, era muito comum, e ele proibiu que se evocasse logo porque o povo não tinha conhecimento. Então eles evocavam por brincadeira, evocavam para saber coisas pueris realmente, sem absolutamente nenhum movimento de ordem moral. Então era necessário que proibisse. Com a chegada do Espiritismo, a terceira revelação, esse laço se estreitou novamente, mas agora o convite é o estreitar, mas de forma racional, lógica e com responsabilidade. Então, a comunicabilidade com os espíritos sempre existiu. Mesmo Moisés proibindo, sempre existiu. Nós vamos ver, inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo conversando com os espíritos várias vezes, atuando sobre pessoas que estavam num processo de subjugação e obsessão. Então, ele não só via a pessoa, como ele também via os espíritos e conversou várias vezes, que os próprios evangelistas anotaram. Então, isso é algo em conteste para a gente, o diálogo com os espíritos. Só que, para fazermos isso, é necessário que nós tenhamos conhecimento, porque senão aí está o perigo. A gente se fascina, a gente começa a divulgar o erro, a gente começa a ser manipulado por esses espíritos. A gente sabe que os espíritos influenciam muito em nossa vida, que eles até respondem, muitas vezes somos nós que vos dirigimos. A gente precisa ter essa consciência de vigiar mais o nosso pensamento, de estarmos muito mais atentos no nosso pensamento. E eu tenho que saber, por exemplo, se vem aqui um espírito, se comunica através de uma psicografia, pelas mãos da Carlinha, e ele assina lá embaixo, vamos pegar o mais comum, Bezerra de Menezes. Se eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento, eu estudei muito pouco, de forma en passant, sou uma pessoa mística, uma pessoa que acredita em tudo, sem ter razão, sem ter lógica, sem ter bom senso, eu já vou me emocionar, eu vou chorar. Que emoção a gente ter recebido uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes. Eu já vou olhar para essa médium com um olhar diferente, de como se fosse um espírito superior, porque ela tem capacidade. E esse espírito, às vezes, ele está falando coisas absurdas, usando o nome de Deus, de Jesus, da caridade e do amor. Mas a pessoa está tão fascinada pelo nome que foi assinado, que ela não tem a lógica e o bom senso para definir os erros. Onde estava no estudo, e uma colega falou algo assim interessante, que o Chico chegou num determinado centro espírita, e são os casos de Chico, né? E a mesa, ela era de concreto fincada no chão, a mesa da reunião mediúnica. E ele perguntou por que aquilo, isso não, porque o espírito mandou fazer assim para não ter o perigo de suspenderem a mesa. Então nós temos assim 1000 absurdos, e esses são espíritos o quê? Zombeteiros. Sabe aquela pessoa que vem para fazer com que você passe pelo ridículo? E adora fazer com que isso aconteça, né? Porque tem gente que gosta de fazer isso, né? Expor a pessoa, dar gargalhada em relação àquela pessoa, são os espíritos zombeteiros. Então o que eles fizeram? Morreram de rir quando eles estavam construindo aquela mesa de concreto. Então, olha o perigo da falta de estudo. Eu me recordo que na nossa reunião, há muitos anos atrás, um espírito veio solicitar que nós, na nossa reunião mediúnica, que nós não fôssemos de roupa negra, roupa preta. Porque o preto, ele começou a dar aula de cores, que o ideal era o branco, E o nosso dirigente, muito atento, muito estudioso, muito criterioso, né? Devolveu a pergunta para ele, se a parte moral não seria a verdadeira luz, se a mudança moral não seria muito mais necessário do que a cor de uma roupa. E aí, quando o espírito percebeu que estava falando com alguém que não ia cair, deu boa gargalhada, né? Ele disse, e como se dissesse assim, né? Você é difícil de enganar, mas poderia ter dado certo se o dirigente não tivesse conteúdo doutrinário. Então, antes de nós adentrarmos no trabalho de conversar com os espíritos, nós precisamos ter esse critério. E isso não vai servir só para
o mundo espiritual. Quando nós começamos a estudar a consciência, a espiritualidade do outro, estudar o nível de consciência, comportamento, que tudo isso a gente vai aprender. Quando a gente lê escala espírita, a gente está falando de tudo isso. Então, quando você começa a lidar com isso, você começa, inclusive, a saber lidar melhor com as pessoas que estão em torno de ti. Tu consegue identificar um pseudo-sábio, tu consegue identificar uma pessoa leviana, tu consegue identificar... Então, isso é muito importante para eu aprender a saber lidar com quem eu... E identificar, inclusive me identificar também. Se eu também não estou sendo leviana, se eu também não estou sendo alguém aí, né, que não está de comum acordo com o que o Evangelho nos ensina. Então, para o mundo espiritual é indispensável o estudo de O Livro dos Médiuns. Só o Livro dos Médiuns, mas depois que eu tenha estudado o Livro dos Espíritos. Mas estudado mesmo, não é uma leitura dormindo não, tá? Então ele diz... até que dá para começar pelas dissertações. Pois não é, né? É verdade, né, Carmen? Já dá começa pelas dissertações. Tira gosto e aí vai, olha, já dá uma chamada aqui, né? Mas até mesmo a introdução do Livro dos Médiuns, a introdução do Livro dos Espíritos é fantástico. São assim, muitas lições mesmo. Que pena que tem pessoas que gostam de pular, né? Ou ler de forma, como é que a gente diz? Nem passando, pega tópicos aqui, um outro tópico ali, só o tópico que ela acredita que tem necessidade. Só que é uma sequência. Para você entender melhor o tópico 115, tem que ter estudado os demais. Então, só vamos ticar aqui rapidinho. Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados, mas também, e em número muito maior, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e caridade, semeiam, aqui é a palavra, semeiam, desunião e retardo à obra de emancipação da humanidade. Então, qual é a maior queda do médium? A vaidade. Qual a queda do grupo? A desunião. Então, todo espírito que planta a discórdia, seja na minha mente, ou seja através de uma reunião mediúnica, eu tenho que entender que eu estou lidando com espíritos perversos. Como ele coloca aqui, falsos profetas. Por quê? Porque vai falar em nome de Deus, vai falar em nome de Jesus, mas ali tem um fel, tem um veneno, e que vai envolvendo e vai colocando um grupo contra o outro, uma pessoa contra a outra, e vai destruindo, destrói o trabalho mesmo. Retardo, então ele diz, retardo a obra de emancipação da humanidade. Imagina um grupo célula que está tendo a capacidade de levar o evangelho, de despertar consciência, de fazer todo um trabalho. Esse grupo célula, ele passa a ser alvo. Ele passa a ser alvo, porque imagina que esse grupo célula, ele está libertando várias consciências. Se ele está libertando várias consciências, ele começa a incomodar. Então ele passa a ser uma célula alvo, né? Então, vários espíritos estão ali, tem toda a assistência espiritual, não tenha dúvida disso. Nós nunca estamos à mercê, nós sempre temos assistência espiritual. Só que eles nos trazem, quando a gente diz assim, nós nos tornamos alvos, é que eles nos trazem sugestões em que nós poderemos aceitar ou não. E os espíritos superiores não podem, em hipótese alguma, desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Então, se um espírito desse perverso, ele nos traz uma sugestão e a gente aceita, o espírito nobre jamais vai contra a nossa escolha. Ele deixa a gente sofrer as consequências para que a gente venha aprender as lições. Então, normalmente, o que eles fazem? Semeiam a desunião e retardam aí a obra, lançando de permeio os seus sistemas absurdos. Olha, ainda há pouco eu falei de um sistema da mesa, né? E quantos outros, o outro sistema da corte, em que todo mundo está vestido de branco, não dava para estar vestido de preto na reunião mediúnica, né? E aí eles vão trazendo essas crendices, essas ideias, essas, como ele coloca aqui, esse sistema, e se nós não tivermos atento, a gente vai cair. Se não tivermos estudo, vamos cair.
vamos cair. Para melhor fascinar os que querem enganar, a fim de darem maior peso às suas teorias, o que eles fazem? Usam nomes de respeito. Até o de Deus, que é o que a gente vai ler daqui a pouquinho nas comunicações apócrifas, né? No nosso próximo estudo. São eles que semeiam o fermento, novamente a palavra, da discórdia. Então, se eu começo aqui a despertar uma antipatia pela Lígia, obviamente que os espíritos, eles não vão introduzir em nós algo que a gente não tenha. Eles apenas estimulam o que está dentro de nós. E às vezes eles estimulam numa potência muito grande. Então vamos supor que eu já não tenha muita simpatia com a Lígia, né? Já não faço um esforço. E aí no movimento do trabalho, disso, daquilo, outro, trabalho no bem, ela de repente fala alguma coisa ou faz alguma coisa, pronto. Aciona aquilo que está dentro de mim, e aí esses espíritos que estão atentos pegam esse material e olha, fica ruminando, abana, né? Gostei disso. Pegou ali aquela brasinha, né? Abana, até aquilo virar uma verdadeira fogueira, né? Uma verdadeira fogueira. E aí pronto, acaba. Eu digo que a gente vive tanto isso, né? A gente já tem muito tempo aí de trabalho, não. É pouco tempo. Para a espiritualidade é pouco, né? A gente fala 30 anos, mas isso é por que são 30 anos, né? Mas quando a gente volta e olhar para trás, a gente vai encontrar isso várias vezes. Várias vezes. Assim, se repete, por isso que a gente vê a coisa se repetindo, né? Digo que eu já tô até meia careca já. De tanto que a gente vai vendo, né? São eles que semeiam o fermento da discórdia entre os grupos. São eles que empurram os grupos para se isolarem, né? Não precisa estudar, não precisa ir até outra casa. Nós aqui iremos preparar vocês, nós iremos dar lições para vocês, e fica nisso. Ou mesmo de forma não direta, mas de forma intuitiva, onde a própria casa espírita se fecha, acha que só eles são o bastante, só eles são o suficiente, não tem que interagir com outras casas. Isso é péssimo, que vai de contra com o que o Dr. Bezerra fala, que ele fala da unificação, né? Das casas se visitarem, trocarem experiências, né? Só isto bastaria para os desmascarar, porque só isso, eles veem só isso. Primeiro, semear discórdia entre os grupos, impelirem, né, que se isolem um dos outros e a se olharem com animosidade. Então, quando você vê um grupo espírita nesse nível, tu já sabe que só isto bastaria para os desmascarar, porque procedendo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, bons não são, né? Cegos, pois, são os homens que se deixam apanhar em tão grosseira armadilha. Cego, por isso que Jesus diz, só lobos caem em armadilhas de lobos. Só lobos caem em armadilha de lobo. Então, se eu caio numa armadilha dessa, é porque eu sou um lobo também. Vamos explicar isso melhor. Os espíritos adoecidos têm capacidade de inserir em nós qualquer emoção? Não. Qualquer comportamento inadequado? Não. O que eles fazem? Eles abanam, né? Eles estimulam o que tem aí dentro. Então, quando Jesus diz só lobo cai em armadilha de lobo, é porque, na verdade, eu tinha algo dentro de mim e eles estimularam. Então, volta a fala de Emmanuel. Nós não temos que nos preocupar com as moscas. Nós temos que nos preocupar com a ferida. Se a gente fecha a ferida moral, se a gente trata e cura, não haverá mais moscas. Mas se eu não tratar isso em mim, eu estarei sempre com o mau cheiro da minha conduta atraindo esses irmãos adoecidos, que eu também sou. E aí ele diz, pois bem,
Porém, né, existem, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Olha lá. Espíritos da ordem a quem esses dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, além disso, eminentemente devem ser o quê? Lógicos e racionais. Pois bem, submetei-lhes os sistemas ao crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Dei o exemplo ainda há pouco da nossa reunião mediúnica, em que o Espírito falou que todo mundo deveria estar vestido de branco, que não poderia estar vestido de preto, né? E aí o dirigente submeteu aquilo à lógica e ao bom senso e desmascarou a situação do Espírito. Ao crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Concordai, pois, comigo, todas as vezes que um espírito indicar como remédio aos males da humanidade, que são sempre males morais, né? Ou como meio de chegar-se à sua transformação, coisas utópicas. Olha, você não anda muito bem, você vai tomar um banho 6 sexta-feiras com a água fluidificada, você já traz 5 litros para fluidificar aqui. Aí na sexta-feira você toma banho, meia-noite. Isso vai limpar a tua aura, né? Isso vai deixar você muito mais calma. E a pessoa, coitada, me traz um botijão de 5 litros. Imagina carregar aquilo, tá? Guarda, morta de cansada, espera da sexta-feira, meia-noite. Aí ela ficou em dúvida, será de sexta para sábado, de quinta para sexta? Aí ela desesperada já faz os 2 dias. Não é verdade? Olha a confusão. E o que vai mudar a minha vibração? O que vai mudar a psicosfera que está em torno de mim? É um banho? É a minha conduta. É a minha reforma moral. Ou então, isso às vezes sente o espírito. Ou então você vai ter que tomar 10 passes, 10 sexta-feira. E, gente, como é que a gente pode ter a pretensão de achar que o passe vai fazer com que a pessoa se moralize? Então o passe ele ajuda, ele harmoniza, às vezes desliga alguns corações, facilita, mas se a pessoa sai dali e não há uma mudança interna, vai destrambelhar tudo de novo. O passe ele é meio, ele não é o fim. Então de onde surgiu essa ideia 10 passes, 15 passes? E nós tivemos ainda um período aqui na região norte, aqui no nosso Amazonas, do tal de chip. Colocar chip. E o povo entrou nisso, isso estava virando algo assim muito comum em algumas casas espíritas aqui. Eu digo, de onde que tiraram isso? Então, a falta da lógica, do bom senso, né? Então ele diz assim, espíritos de ordem a quem esses dizem pertencer devem ser não somente bons, mas além disso eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, submeter o sistema ao crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Repetindo, concordai, pois, comigo, todas as vezes que o espírito indicar como remédio aos males da humanidade ou como meio de chegar-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, imagina, coitadinha, medidas pueris e até mesmo medidas o quê? Ridículas. Quando formular um sistema que as mais vulgares, as mais comuns noções da ciência vão contradizer, não pode se tratar senão de um espírito ignorante e mentiroso. Então a gente tem que ter, por isso, o cuidado com o mundo espiritual, o cuidado com essa relação com o mundo espiritual. Porque o fato de eu estar numa reunião mediúnica, mesmo dentro do centro espírita, eu posso sim receber esse tipo de espíritos. E é lá que a gente quase sempre recebe. Principalmente quando esses irmãos percebem que o grupo não é sério, o grupo não estuda, os médios não sabem absolutamente lidar de forma lógica com a mediunidade, e aí se torna um alvo muito melhor. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas.
E esse é também um critério para opinardes. Se dois princípios estão ali se contradizendo, né, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando saber qual o que produz mais eco e encontra mais simpatia. Que é aquilo que ele fala. Quando Deus quer revelar, ele não revela a um grupinho. Quando ele quer revelar, ele revela a uma humanidade. Então vem vários pontos. É a universalidade. Né? A universalidade. Então tem muito cuidado com essa história. Um espírito na casa tal declarou isso. Mas só para vocês? Uma revelação dessa tão importante? Quando é assim, vem em vários lugares ao mesmo tempo, porque é realmente esse movimento universal. Seria realmente lógico que uma doutrina cujo número de partidários diminua gradualmente fosse mais verdadeira do que outra. Então, às vezes, o pessoal cria uma certa doutrina e aquilo vai diminuindo, tem alguma coisa errada, né? E muitas vezes cria-se uma doutrina que não vai crescendo. Então, faz sentido, né? Se está crescendo, faz sentido. Se aquilo não cresce, está diminuindo, está minguando sempre, é porque realmente ali não paira. Fosse mais verdadeira do que outra, cujos adeptos se vão tornando cada vez mais numerosos. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia em um círculo acanhado e restrito, né? Ao contrário, faz que ela surja em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. A gente diz assim, a Carlinha lê e a tia lê ticando. Então, nós lemos de forma mais rápida, depois voltamos, fazemos outra leitura ticando para fixar em nossa mente essas lições. E eu tenho certeza que você está em casa com a canetinha na mão, marcando, destacando, porque, afinal de contas, nós estamos lendo uma mensagem de Erasto. E aí tem uma nota do professor Denizar, né, Carlinha? Uma observação, né? Uma observação. A melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade consiste em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos com o concurso de médiuns diversos, desconhecidos uns dos outros e em vários lugares, e além disso, em ser confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Só a verdade pode fornecer raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode, certamente, reunir alguns adeptos, mas, como lhe falta a primeira condição de vitalidade, a sua existência será efêmera. Não há, pois, motivo para nos inquietarmos com ele. Seus próprios erros o matam, e a sua queda será inevitável diante da poderosa arma da lógica. É verdade, né? Por isso que diz, fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão, né? Frente a frente, né? Em todas as épocas, né? Fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão, né? A ciência frente a frente em toda a época da humanidade. Então, chega uma época que aquilo não cabe mais. Então, logo, essa fé não era inabalável, essas lições não eram autênticas, não é verdade? E acaba por cair. Então, toda árvore que meu pai não plantou, como diz nosso Senhor Jesus, será arrancada e jogada fora. E quando a gente diz aqui, não vem só por um médio, por exemplo, nós tivemos na época do nosso Chico Xavier, um grupo de médios ali em torno, e tivemos inclusive o próprio Valdo Vieira, que chegou a psicografar as obras de André Luiz, né? Inclusive, é tão interessante que Conduta Espírita, o Valdo psicografou sozinho. Conduta Espírita foi só o Valdo que... Por isso que a gente diz, né, que o trabalho primeiro é para o próprio médico. Mas tiveram alguns livros que o Chico psicografava, dando um exemplo, os capítulos ímpares e ele os pares. Um em Belo Horizonte, outro lá em Uberaba, e depois unia e montava o livro. Você acredita nisso? Olha que trabalho maravilhoso da espiritualidade, né? Tivemos a Ivone Pereira do Amaral, também ali, do mesmo período ali de Francisco Cândido Xavier, e que também foi maravilhosa as obras dela. Então, vários pontos ali se unindo. Foi bom, gente? Deu para aprender? Sim. Se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, aí sim nós vamos entrar nas comunicações apócrifas, né? Que são aquelas comunicações que os nomes não são autênticos, né? Então a pessoa escreve e assina um nome que não é o seu nome. E aí vocês vão ver
Eu acho muito bom, porque aí a gente vai entender e ter mais critério naquilo que nós estamos lendo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, isso é algo inconteste para a gente, o diálogo com os espíritos. Só que, para fazermos isso, é necessário que nós tenhamos conhecimento, porque senão aí está o perigo. A gente se fascina, a gente começa a divulgar o erro, a gente começa a ser manipulado por esses espíritos. A gente sabe que os espíritos influenciam muito em nossa vida, que eles até respondem, muitas vezes somos nós que vos dirigimos. Antes de nós adentrarmos no trabalho de conversar com os espíritos, nós precisamos ter esse critério. E isso não vai servir só para o mundo espiritual. Quando nós começamos a estudar a consciência, a espiritualidade do outro, estudar o nível de consciência, comportamento, que tudo isso a gente vai aprender. Quando a gente lê a escala espírita, a gente está falando de tudo isso. Então, quando você começa a lidar com isso, você começa, inclusive, a saber lidar melhor com as pessoas que estão em torno de ti. Nós nunca estamos à mercê, nós sempre temos assistência espiritual. Só que eles nos trazem, quando a gente diz assim, nós nos tornamos alvos, é que eles nos trazem sugestões em que nós poderemos aceitar ou não. E os espíritos superiores não podem, em hipótese alguma, desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Então, se um espírito desse perverso, ele nos traz uma sugestão e a gente aceita, o espírito nobre jamais vai contra a nossa escolha. Ele deixa a gente sofrer as consequências para que a gente venha aprender as lições. Nós temos que nos preocupar com a ferida. Se a gente fecha a ferida moral, se a gente trata e cura, não haverá mais moscas. Mas se eu não tratar isso em mim, eu estarei sempre com o mau cheiro da minha conduta atraindo esses irmãos adoecidos. Que eu também sou. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.